Fala pessoal, Marcelo, papo de sardinha. Gostaria de bater um papo hoje sobre gatilho mental, os gatilhos mentais que a gente acaba tendo ao longo de um processo. Papo de psicólogo, mas eu não sou psicólogo, eu falo um pouco de mim, eu falo um pouco da minha trajetória, eu falo um pouco das minhas dificuldades, eu falo um pouco daquilo que eu me autodesenvolvo e me automotivo e me critico, digamos assim. E aí eu gosto de passar isso, eu me sinto na obrigação de passar isso, e esse era o objetivo desde o início. Antes, deixa um like, compartilhe, comente, ajuda a fortalecer o canal. Se está visualizando e não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho. Ao longo do processo, eu trabalhei alguns gatilhos mentais na minha cabeça. E aí eu percebo que esses gatilhos mentais, essa briga, essa luta, a de você estar consistente, de você não estar consistente, você é consistente, ou se você está se tornando um cara, se você está virando a chave ou se não está virando a chave, essa luta, essa briga, esse processo, ele é um processo que é muito trabalhoso, ele é um processo de motivação, autoanálise todo dia. Essa semana, eu já falei isso algumas vezes, que toda vez que eu tinha um compromisso, era um dia que eu procurava oportunidade onde não existia. Então, por exemplo, na segunda-feira, eu me apeguei tendo esse gatilho. Eu tinha um compromisso à tarde, e aí eu entrei no mercado de manhã, cego, eu enxerguei entrada aonde não tinha. E aí eu fui clicando e tomando loja, clicando e tomava gain, clicando e tomava loja. Chegou um dado momento, eu fechei com loja baixo até, porque o meu stop ele tá curto. Chegou um dado momento que eu me toquei, falei, cara, eu tô começando a achar oportunidade onde não existe. E aí eu recuei, fechei com um resultado negativo, mas baixo, muito baixo, completamente reversível dentro do gerenciamento de risco. Mas esse gatilho, ele vem de várias formas. No início, quando eu saí do meu trabalho para viver única e exclusivamente do mercado financeiro, eu despertei um gatilho de ansiedade, de tentar arrancar do mercado a qualquer custo, a qualquer preço, uma grana, como se fosse, já falei isso algumas vezes, como se fosse um caixa eletrônico. E aí eu vinha antes da demissão, eu vinha num processo, até tranquilo, porque eu tinha um colchão, eu tinha um processo razoável de grana, e aí eu pulei de 5 contratos para 25 contratos. E aí eu comecei a tomar um loss atrás do outro, aí pronto. Aí o processo, você já sabe qual é que tem nos vídeos anteriores, foi um processo pancado de loss, e isso tudo aconteceu porque eu estava com ansiedade, eu estava ansioso para arrancar dinheiro do mercado. E isso acaba trazendo para a gente a tal da cegueira. Você acaba não vendo, você acaba não enxergando as oportunidades, você acaba ficando sem paciência. Tem até uma expressão que é FOMO, eu vou traduzir para o português, que é o medo de ficar de fora das oportunidades. É uma expressão em inglês, americana, que fala que é um estudo que fala que é o seguinte, cara, se você não entrou naquela posição, você fica com medo de ficar de fora das oportunidades. Só que uma coisa que eu venho aprendendo, e serve de ajuda, que serve de lição, que esse processo ajude todos vocês. Perdeu aquela oportunidade? Espere, aguarde a próxima oportunidade.
não quer dizer que aquela será a única. Se você perdeu, o que eu quero dizer? Cara, ele apareceu um rompimento, ele já está 500 pontos na sua frente. Cara, por que eu vou comprar se eu estou num processo de rompimento muito alongado? Perdi aquela oportunidade, espera o próximo pullback, espera a próxima retração, espera a próxima volta dele para poder seguir o rumo dele. Essa falta de oportunidade, essa falta de visão, isso aconteceu comigo. E isso acontece muito com quem está endividado, acontece muito para quem está querendo, para quem estava desempregado, igual eu estava no processo de desemprego lá, preocupado porque eu tinha que manter meu padrão. Esse processo, ou quando você compra ou quando você tem uma dívida a vencer. Ou por exemplo, dezembro, agora eu fiquei nessa preocupação, falei, pô, eu não tenho 13º mais. E aí, será que eu preciso? Pô, eu peguei e recuei, eu falei assim, não, eu vou recuar porque senão eu vou entrar nesse processo de encontrar a oportunidade onde não existe. O ser consistente, eu estou consistente, mas ele pode mudar a qualquer momento. Estou consistente, mas não sei se eu ficarei, porque qualquer deslize você entrega, qualquer acomodação, qualquer cansaço, qualquer cegueira faz com que você entregue toda uma jornada, toda uma trajetória, tudo aquilo que você construiu ao longo de um dia, de 2 dias, de um mês, de uma semana ou de alguns meses, como tem sido comigo. Esse processo ele é muito dolorido. Eu já ouvi e já aconteceu comigo de eu estar fazendo um belo resultado ao longo de uma semana, ao longo de uma vida, e de repente, num dia, foi tudo por água abaixo. Eu já fiquei positivo, cara, durante 3 meses, eu já falei essa história, e um dia eu joguei 90 dias fora, porque eu não aceitei, porque eu entendi que aquilo ali não podia acontecer aquele processo. Aquele loja não podia acontecer, eu tinha que encontrar a entrada de qualquer jeito. Então você vai melhorando, você vai abolindo. Hoje, por exemplo, cara, essa semana eu entrei num processo essa semana que eu digo essa semana mesmo, vou postar esse vídeo hoje, e num processo de medo talvez e de tranquilidade, um processo meio conflituoso, porque eu não estava mais com aquele frio na barriga e isso me deixava com medo, porque eu falei, pô, peraí, toda vez que eu entrava numa operação, eu ficava sempre com aquele frio na barriga, aquele medo, e eu não tô tendo esse frio na barriga, e aí me deu meio que um conflito, um medo de que, pô, será que eu estou me acomodando? Então eu me autocritico demais, esse processo de autoavaliação, eu acho que ele é muito importante para mim, para que eu possa chegar onde eu quero, chegar no valor, principalmente no valor, porque hoje, se você falar assim, pô Marcelo, como é que tá a vida de day trade? Esquece o mercado, né? O trade como um todo, não esquece. Trade como um todo, não tem o que reclamar, mas como é que tá a sua vida como day trade? Cara, não tenho o que reclamar, eu tô no processo de ganhos constante durante um bom tempo. Cara, você não teve lojas? Tive vários lojas, mas todos eles trabalhados, todos eles aceitados, todos eles construídos, todos eles respeitado o meu gerenciamento de risco. Então, esse processo, ele tem sido um processo, cara, muito de evolução, muito louco, porque o que eu senti essa semana me deixou muito preocupado, na verdade. E aí, assim, eu não sei se eu me autocritico demais, mas assim, eu cheguei e falei assim, pô, calma aí. E se eu tiver me acomodando no processo e aí isso eu ficar desconcentrado, entrar desapercebido numa operação, entrar desatento? Então, é um processo. Procure os gatilhos, se você de repente não está... Se você estiver numa sequência de lojas,
procure entender se essa sequência de lojas ela não é uma sequência por conta de alguma ansiedade no processo. Se essa sequência de lojas não é alguma coisa que está fazendo com que você antecipe algo que você quer muito lá na frente. Volto a dizer, cara, tá, o day trade tá ruim? Não, não está. Mas aí eu vou finalizar o vídeo da seguinte forma: estou ganhando rios de dinheiro no day trade? Não. Estou positivo durante um bom período? Sim, positivo. Não estou dizendo que eu não vou tomar em loja. Cara, e como será o próximo passo? Com 5 contratos, eu estou operando tranquilo. Estou revertendo meus lotes com tranquilidade, estou aceitando meu gerenciamento de risco, estou fechando aos meses positivo. E quando eu estiver com 10? E é isso que talvez aí volte o frio na barriga, e volte a ansiedade, volte a preocupação. Beleza, Marcelo, Papo de Sardinha, mais uma reflexão sobre o processo. Tamo junto, vamos com tudo. Fui!